Olá, chicos! Olá, chicas! Sou o professor René e mais uma vez aqui com vocês para ensinar aqui e aprender também, né, a língua espanhola. Então, gostaria que vocês tivessem bastante atenção e vamos ver agora o que nós vamos estudar hoje. Vamos lá então? El pretérito perfecto compuesto. Verbos irregulares. Los marcadores temporales usados com el pretérito perfecto compuesto. Muito bem, hoje nós vamos ver verbo, vamos estudar verbos. E apenas um tempo verbal, pretérito perfecto compuesto. E hoje, nada de verbo regular, somente os irregulares. Vai ser bom, vamos lá. Olha, eu gostaria de começar com vocês com esta imagem aqui. Com esta frase, com este exemplo, e a garotinha aí com a perninha quebrada, né? Mas vamos atentos aqui. Olha aqui a frase, o que diz. La nena demonio ha roto la pierna izquierda. La nena demonio. Monio aqui é só, demônio aqui é só uma característica da garota. Só para, monio é isso aqui, pessoal. É o coquezinho, né? O amarradinho, é o penteadinho do cabelo dela. Monio. O cocó, né, que chamam. Arroto, agora eu quero que vocês observem. Ah, sim, la pierna esquerda. Isso daqui tudo é acessório da frase. A centralidade da frase, de acordo com o assunto de hoje, para nós, que devemos ter bastante atenção, é isso aqui. Isso aqui eu quero que vocês observem, porque isso aqui está ligado diretamente com isso e com isso aqui. Os verbos irregulares, ok? Então, temos aqui o primeiro exemplo, né? La nena demonio ha roto la pierna izquierda. Temos outro exemplo aqui. Agora foi gostoso, né? Olha aí, essa torta, hein? Vamos lá. Esta mañana mi vecina ha hecho una tarta muy exquisita. Oh, esquisita, pessoal. São acessórios. Isso aqui é acessório da frase. Mas já para explicar aqui, não tem nada a ver com uma coisa esquisita, estranha, nada disso. É uma coisa muito gostosa, saborosa. Essa palavra aqui no espanhol quer dizer isso, tá? Bom, esta manhã, vocês vão estar atentos também para isso. Nesse primeiro momento é um acessório, esta manhã, porque eu gostaria mesmo que todos ficassem atentos com essa construção verbal, que ela está totalmente relacionada com pretérito perfecto compuesto. E hecho é um verbo irregular, ok? Bom, mas as demais coisas são, aqui é o núcleo, relacionado ao assunto de hoje, ok? A hecho. O que nós temos que observar também, depois disso, é esta expressãozinha aqui, esta manhã, que a gente vai ver lá na frente, mas de imediato eu já vou dizer para você, isso daqui é um marcador temporal. No espanhol se diz marcador temporal, que ele serve para identificar o tempo, né, em que a frase, o verbo está escrito, ok? Mas vamos adiante. Pretérito perfeito composto. Para que serve? Esse tempo verbal não é só a questão de estudar o tempo verbal, pessoal. Atentem para isso. Não é só uma questão de nós estarmos aqui estudando o tempo verbal. É uma questão de entender para que serve o tempo verbal. Então, nós temos aqui, el pretérito perfecto compuesto. Olha, atentem também para essa palavra, compuesto, que em português é composto. Ou seja, não é algo ímpar, único, somente aquilo. Quando eu falo composto, é que tem algo a mais, algo que está junto com. Então, esse verbo ele não aparece sozinho, ele aparece com um auxiliar. Nos dois exemplos, a gente já viu esse auxiliar. Nós já vimos os auxiliares nos dois exemplos, né? Eu não sei se você ainda consegue recordar, relembrar, mas quando eu falei que a garotinha, ela quebrou a perna esquerda, o verbo era quebrar, em espanhol, romper. Mas estava junto do verbo romper, que estava ali, roto, tinha um verbo auxiliar, lembram? H-A. E depois, a minha vizinha preparou, né? Ela fez uma torta, uma comida deliciosa, né? Então, fez, que é o verbo hacer, estava ali o particípio dele hecho. Porém, estava acompanhando o verbo auxiliar, H-A.
ok? Ha hecho. É sobre isso que eu gostaria que vocês atentassem. É isso aí que faz o tempo verbal ser composto, pretérito perfeito composto. Vamos lá, então? Voltemos aqui. Es un tiempo verbal empleado en el discurso hablado de maneira habitual. Então, para que serve mesmo? Para as coisas cotidianas, habituais do nosso dia a dia. Com variações, regionais em seu uso tanto em Hispanoamérica como Espanha. Quer dizer, sempre vamos estar utilizando? Não, tem suas variações regionais. Tem lugares que o uso é menos, tem países que se usa mais, o pretérito perfeito composto. Então, de maneira general, pode dizer-se que esta forma verbal se usa para referir-se a hechos passados. Ah, tá. Então, para que serve mesmo? Para nós nos referirmos aos acontecimentos, aos fatos do passado, que têm relação com a zona temporal em la que se encontra el hablante, ok? E existe uma relação na zona temporal que tem um encontro, né, com quem está utilizando, com quem está falando. Está utilizando esse tempo verbal que é o falante do diálogo, ok? Então, pretérito perfeito composto, ele tem relação com o passado, principalmente quando utilizamos a expressão que é o marcador temporal, né, esta manhã, ultimamente e tudo mais, que ele dá uma relação do falante com o passado ao qual ele se refere. El pretérito perfeito compuesto se forma com el presente del verbo auxiliar haber e el particípio, tem que ser o particípio, tá? Del verbo irregular que denota la acción. O que nós vemos aqui? Nós estamos vendo a estrutura desse tempo verbal. Como é que ele se forma? Ele disse, tem que ser o presente do verbo haber. Está bem aqui, ó, presente del verbo auxiliar haber. Então, eu vou conjugar em português, eu, ei, tu, has, ele, há, só que em espanhol, claro. O verbo haber no presente, junto com o verbo irregular, só que no particípio. Tá aqui, ó, ok? Professor, como é que fica isso mesmo? Vamos lá, tá aqui. Vamos começar pelo verbo haber, que é o verbo auxiliar, certo? O verbo haber, ele tem que estar conjugado em que mesmo? Está aqui, ó. Presente de indicativo. Yo he, tu has, él ha, nosotros hemos, vosotros habéis, ellos han. Em português, vocês conhecem também, pessoal. Eu hei, tu has, ele há, nós havemos, vós haveis, eles hão. Só que nós não utilizamos muito esse verbo, né? A gente não tem esse hábito, nós preferimos o auxiliar ter para trabalhar com o verbo no particípio aqui no Brasil, pelo menos no caso do Brasil. Mas na língua espanhola, o verbo haber, ele é amplamente utilizado. Todo verbo no tempo composto, o uso é com o verbo haber. No caso do pretérito perfeito composto, o verbo haber tem que estar conjugado no presente do indicativo, do jeito que está aí. Adiante. Agora, depois do verbo haber, já que esse tempo verbal ele é composto, precisamos do verbo principal, claro, né? Hoje nós estamos trabalhando só os verbos irregulares. Todo mundo está, né, sabendo, só os irregulares. O que é o irregular? É quando a raiz verbal ela é alterada. Ela é alterada na sua conjugação verbal. E aqui, no caso da conjugação para nós, só interessa uma coisa, saber como é que faz o particípio. Se o verbo é regular, o particípio, digamos, o verbo termina em AR, o particípio sempre vai ser ado. No português também, né, pessoal? Todo mundo sabe disso. Se o verbo termina em ER ou IR, o particípio sempre vai ser ido. No português também. Veja, no português, cantar, cantado, vender, partir, vendido, partido. Esse é o particípio. No espanhol, hablar, hablado, vender, vendido, vivir, vivido,
A mesma regra do português é do espanhol, nesse caso. Agora, os verbos irregulares no português, claro, o particípio deles será irregular. Eu tenho, por exemplo, o verbo fazer. Na língua portuguesa, eu digo fazido, estranho, né? Chega, dói aqui no ouvido da gente. Fazido, não existe isso. No português, nós utilizamos o particípio irregular, feito. Dizer, ninguém diz dizido, dito, né, no português. Na língua espanhola, a mesma coisa. Eu trouxe uma relação de alguns verbos irregulares, que os seus particípios, claro, são irregulares. Ou seja, essa partezinha do verbo, ela vai ter transformações, mudanças. Essa partezinha, o que é, professor? A raiz do verbo, ok? Todos serão alterados. Qual é o particípio do verbo abrir? Se ele fosse regular, seria abrido, né? Mas nem no português é. No espanhol, abierto. Olha aí, abierto. Isso é o particípio. O verbo cobrir, cubierto, ok? A alteração é que a letra R, que pertence à raiz, ela não aparece lá, percebem? O verbo decir, que é o verbo dizer. No espanhol, decir. É dicho, não tem nada a ver com decido, é dicho, olha como ele é irregular, mudou completamente, né? O verbo escrever, ele é da mesma forma como se escreve o particípio no português, escrito, ok? O verbo hacer, para nós é o fazer feito no espanhol, hecho. Estão anotando aí, pessoal? Hecho é o particípio do verbo hacer, que é fazer. Imprimir já está aqui, impresso. O verbo morir. Morir é o verbo morrer. Né? Morir, ninguém diz morido, falamos muerto. Esse é o particípio. O verbo poner, puesto, que é o nosso verbo pôr, né? Posto. O verbo resolver, resuelto. Olha como é diferente, né? Resolver, resolvido. No espanhol, resuelto, romper, apareceu no primeiro exemplo, né? Roto, que é o verbo quebrar. Ver, visto. E volver, vuelto, que é o verbo voltar. Vuelto, ok? Isso daí é o particípio dos verbos irregulares. Vamos conjugar o verbo hacer no pretérito perfeito composto, ok? Pretérito perfeito compuesto del verbo hacer é yo he hecho, tú has hecho, él ha hecho, nosotros hemos hecho, vosotros habéis hecho, ellos han hecho. Em português eu posso muito bem traduzir isso para eu fiz, tu fizeste, ele fez, ou eu tenho feito, ok? Eu trouxe outro verbo, o ver. O verbo ver em português, no espanhol ver. Yo he visto, tú has visto, él ha visto. Nosotros hemos visto, vosotros habéis visto e ellos han visto. Podemos fazer a tradução para eu tenho visto, tu tens visto, ou simplesmente eu vi, tu viste, ele viu. Ok? Muito bem. Marcadores temporales, que o professor falou. E agora, professor, o que são? Os portugueses nós utilizamos também, não tem nem um problema com isso, né? Vamos ver para que eles servem. Los marcadores temporales sirven para marcar el tiempo, definirlo como um passado reciente. Ok. Então, o marcador temporal, ele tem esse poder de marcar o tempo e definir esse tempo como se fosse um passado ainda recente, levando em consideração o que o falante está falando, a zona temporal do falante. Lembra que eu falei no passado, há pouquinho minutos atrás? Então, ele atrai a ação verbal para um presente mais recente. Quais são eles? Esta manhã, esta semana também, claro. Esta noite, esta tarde, este dia, este fim de semana. Hoy por la mañana, hoy por la tarde, ayer quer dizer ontem, anteayer, anteontem, ultimamente,
semana passada, mês passado. Você percebe? Ele está marcando o tempo. Isso é o marcador temporal, ok? E ele atrai o verbo, fazendo com que seja um passado mais recente daquele diálogo que o falante, né, está desenvolvendo. Muito bem. Eu trouxe aqui uns exemplozinhos, né? Exemplos del pretérito perfeito composto com marcador temporal e sem marcador temporal. Vamos lá. Aqui, ó, o marcador temporal bem aqui. Ultimamente, he resuelto os problemas mais difíceis em matemáticas. Ou seja, em los últimos dias, eu resolvi os problemas mais difíceis. Ok? O marcador temporal. Essa frase não tem marcador temporal. Juan e Ana han dicho... o verbo aparece bem aqui, o pretérito perfeito composto, ele aparece bem aqui, né? Juan e Ana han dicho, quem? Eles, o Juan e Ana, han dicho sí com respeito ao meio ambiente. Está aqui o Juan e a Ana, né, defendendo o meio ambiente. Eles disseram sim na defesa do meio ambiente. Professor, e se eu quisesse jogar o marcador temporal aqui? Pode, né? Ultimamente, Juan e Ana han dicho tal, tal e tal. Não? Este mês passado, Juan e Ana han dicho sí para tal, tal e tal. Ok? Muito bem. Pessoal, agora eu convido vocês para a nossa dinâmica local interativa. Vamos lá? Bem, é apenas uma questão única. Vamos trabalhar só isso. Rellena as frases com os verbos irregulares em pretérito perfeito composto del indicativo. Nós temos aí A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, até a L. E agora eu deixo com vocês. Mãos à obra, ok? Vamos praticar. Daqui a pouco a gente se encontra de novo.
E aí, conseguiram resolver? Fácil, né? Esse tempo verbal não tem dificuldade, ok, pessoal? É só manter a calma, a tranquilidade, olha e a atenção, certo? Primeiro, olha o nome do tempo verbal. Pretérito perfeito composto. E eu expliquei para vocês. Composto significa composto, ou seja, esse tempo verbal, para ser conjugado, ele precisa de um verbo auxiliar. No caso, o verbo haber, no presente indicativo, né? E depois você joga lá o quê? O verbo principal, que está sendo conjugado no particípio. E para não ter confusão, hoje nós estudamos somente os verbos irregulares. E eu apresentei para vocês praticamente todos os verbos irregulares com o seu particípio, não é isso? Então vamos agora, a questão é única, então vamos diretamente para a primeira frase, a letra A. Vamos lá? A letra A nós temos aqui. Qual é o verbo da letra A? É o verbo ver. Mis padres, aí o verbo ver, esta manhã a Juan em la farmácia. Olha que interessante, vamos descobrir aqui as coisas. Nós já temos o que aqui? O marcadorzinho temporal, esta manhã. Ou seja, esta ação, ela aconteceu hoje de manhã, hoje pela manhã, esta manhã, né? Nós temos aí o sujeito, é interessante descobrir o sujeito da frase, tá? Porque eu só posso conjugar o verbo depois que eu descubro o sujeito, claro. Será que o sujeito está no singular ou no plural? Bom, nessa frase aqui eu estou falando dos meus pais. Mis padres. Eu estou falando do meu pai e da minha mãe, claro, né? Então, se eu estou falando dos dois, eu estou falando deles. No espanhol, ellos. Ok? Eu estou falando deles no plural, ellos. Eu vou conjugar esse verbo aqui, verbo ver. Aí você diz, e agora? Agora nós temos que jogar aqui o verbo auxiliar, ele vai ficar bem aqui, e depois o verbo principal. O verbo principal é o verbo ver, mas para ser conjugado no pretérito perfeito composto, eu preciso de utilizar o verbo auxiliar haber. Claro, eu vou então buscá-lo lá no presente do indicativo. Vamos lá. Yo he, tú has, él ha. Nosotros hemos, vosotros habéis, ellos han. Aqui, ó. Ellos, esse H ficou feio, né? Deixa eu ajeitar o H aqui. Ellos han. E agora o verbo principal, claro. Qual é o particípio do verbo ver? Em português, qual é o particípio do verbo ver? Visto. Claro, no espanhol é a mesma coisa. Só muda a pronúncia, né? Porque, afinal de contas, o V tem som de B no espanhol. Visto. Mis padres han visto esta mañana a Juan en la farmácia. Em português, hoje de manhã, os meus pais viram o João lá na farmácia. Ok. Letra B, o verbo a ser trabalhado, a ser. Este mês é o marcador temporal, não é sujeito. Este mês a ser muito calor em toda a Espanha. Então calor na Espanha. Eu estou falando de quem aqui? De quem nós estamos falando? Da Espanha. Se eu estou falando da Espanha e estou falando que lá tem calor, é singular também, então eu estou falando aqui da terceira pessoa de singular, não é não? Estou falando do calor lá da Espanha. Então o verbo a ser, este mês, aí vem aqui o verbo haber, ó, ha hecho mucho calor em toda a Espanha, ok? C, o verbo principal, decir. Nosotros, que legal aqui, olha, já começou com o pronome pessoal, então já me ajudou bastante aí. O verbo decir. Nosotros, em português, nós dissemos a verdade, tal. Aqui, nosotros, aí o verbo haber. Hemos, eu sei que vocês fizeram isso. Nosotros hemos, qual é o particípio do verbo decir? Dicho. Nosotros hemos dicho la verdad desde que chegamos acá. Olha, temos falado a verdade desde que chegamos aqui. Dissemos a verdade desde que chegamos aqui. No espanhol, hemos dicho la verdad desde que acá chegamos. Muito bem. Vamos à letra D. O verbo aqui, devolver. Quais são aqui os sujeitos? Salvador e Ana. Eu estou falando Salvador e Ana. Os dois, eles, né? Então, se são eles, han devuelto
al professor la tarea de biologia. Aqui já entregou o tu, né? Se é tu, aqui vai começar as. Tu has escrito, ok? F, todavia no, yo, já me deu o yo aí. Todavia yo no he puesto, olha, yo no he puesto, ok? La maleta para el viaje. La estação del trem, sei, eu estou falando dela, a estação de trem, perdão. La estação del trem se ha abierto, o verbo é o abrir, né? Abierto, com 2 horas de retraso. E H é vosotros, né? Aí, se é vosotros, habéis. A frase começa com vosotros. Habéis, vou escrever aqui embaixo, tá? Habéis impreso, que é o verbo imprimir, né? El trabajo de la facultad, habéis impreso. Muito bem. Aí, este ano, sem querer, yo. Se é yo, o verbo haber e. Romper, roto. Este ano, sem querer, he roto a mesa de vidro de minha mamá. Quebrou a mesa de vidro da mãe. A J, nosotros. Leemos. O verbo escrever, escrito. Uma carta a Maria. Ou escrevemos uma carta para Maria. Acá, que decir tus padres de tu tatuaje? Ó, tu, eu me refiro à segunda pessoa do singular. Que has dicho, desculpa, tus padres, eu estou falando deles, que han dicho tus padres. E a L, vosotros descobri, habéis descubierto, aqui tem um C, descubierto, la pasión por la cocina. Eu acredito que vocês fizeram e eu gostaria de parabenizá-los. Esta é a resposta, ok, pessoal? Muito bem, nos vemos em la próxima.